Você olhando os próximos jogos do Fluminense, você fica numa sinuca de bico. Eu fico imaginando o que é a comissão técnica, o Renato Gaúcho, preparação física, vai planejar para esses jogos antes do Mundial de Clubes. No Mundial de Clubes é um outro universo, né? Você parece que vai passar por um portal e vai sair num mundo que não é seu. Mas é importante em termos de financiamento, de dinheiro, de exposição da marca, esse negócio todo. Valorização de jogadores, até jogadores da base, que caso entrem em campo, né, que a gente viu que tiraram o visto, né, como o Kelvin, até o próprio Riquelme, o Isaac, Gustavo Sintra, o Wallace Davi, essa molecada vai estar lá no Mundial de Clubes e quem sabe em algum momento entre em campo. Valorização da marca, valorização da base, valorização de jogadores, e o lado financeiro do Mundial de Clubes. E esse portal para esse outro mundo vai ser aberto no jogo contra o Borussia Dortmund, né, no mês que vem, em junho, que também abre uma nova janela no meio do ano, com a possibilidade do Fluminense se reforçar. Na coletiva o Renato falou que vai pedir 3 jogadores que façam gols, né, que resolvam a situação, contratações pontuais. Acho que ele quer zagueiro, acho que ele quer centroavante, ponta, é por aí. Então vai ter essa possibilidade do Fluminense se reforçar, e o Fluminense precisa, o Renato vem pedindo isso, e eu não sei como é que o Fluminense vai fazer isso com a questão financeira. Se é a oportunidade do mercado, o jogador que está livre, se vai investir, se vai comprar. Vamos lá, só que tem o questionamento e a sinuca de bico está nos próximos jogos. Nesse jogo contra nessa última partida do Campeonato Brasileiro, a gente teve que poupar o Keno. O Keno já foi poupado mais 2 partidas. O Ganso teve uma gripe e também vem com esse histórico de ser poupado, de ser preservado. A gente não sabe qual é a situação. O Ganso me parece que não está 100%. O Thiago Silva também está nesse ciclo, nessa regra de jogo sim, jogo não, e ser poupado. Mas só que os próximos jogos do Fluminense, eu estava vendo aqui, que são jogos decisivos, cara. Como é que poupar um time? Daí você vê, né, o Palmeiras ele tem o mesmo calendário do Fluminense, é o calendário do Flamengo, do Palmeiras, e principalmente o Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras não sente, né? O Palmeiras ele é líder do grupo dele na Libertadores, grande pontuação, é o time que mais pontuou, vai decidir os jogos em casa, é líder do Campeonato Brasileiro, mas você vai na montagem do elenco do Palmeiras, é um elenco jovem. Não tem jogadores muito acima de 30 anos. É um elenco mais jovem, mais enxuto, mais bem fisicamente, é um elenco maior. Claro, é outro mundo. É um investimento, tem dinheiro de sobra, tem como investir. E o caso completamente diferente do Fluminense. Falta dinheiro, falta planejamento e falta capacidade para montar um elenco decente no início do ano. Daí por isso o Fluminense sofre mais com o calendário. Aí chega nesse momento em que essa quarta-feira, no Mané Garrincha, o jogo é às 19h30, você tem que encarar o Aparecidense. O primeiro jogo, o jogo de ida, foi 1-0. Um empate classifica o Fluminense. Vale a pena poupar Keno, Ganso, Thiago Silva? Não seria interessante, em termos também financeiros, porque a premiação da Copa do Brasil é boa, e o time não traz essa confiança de que vai entrar em campo e decidir com titulares ou com reserva ou com um time misto, como aconteceu, né, na Sul-Americana, teve jogo lá no Chile, teve jogo na Bolívia que o Renato mandou o time todo reserva. Cabe isso na Copa do Brasil? Creio que não. Pelo amor de Deus, não dá para mandar um time, você não tem a certeza da classificação mandando o time todo reserva lá pro Mané Garrincha para encarar o Aparecidense. Pode dar merda. Futebol brasileiro, infelizmente as coisas acabam se nivelando por baixo. Então acho que ele vai mandar o time principal, ou um time alternativo, ou os titulares no banco de reservas, qualquer necessidade, coloca os titulares no segundo tempo. Como os times europeus fazem. Quando você vai jogar numa Copa da Alemanha, Copa da Inglaterra, Copa da Itália, você vai pegar times de segunda, terceira divisão, você coloca um time misto, um time alternativo, mas os titulares estão todos ali no banco de reserva. No segundo tempo, se o jogo se mostrar difícil, aí os titulares entram no segundo tempo, mas não abrir mão mais.
como aconteceu lá no Chile e na Bolívia. Pode ser isso. Porque no final de semana, no sábado, às 18h30, tem o Vasco. O Fluminense já perdeu 2 posições para Ceará e Bahia. Aí vai ter um clássico contra o Vasco, no Maracanã. Mando de campo do Fluminense. O Fluminense perdeu os 2 últimos jogos, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Atlético Mineiro e agora empatou nessa última rodada contra o Juventude jogando fora de casa. É importantíssimo o Fluminense vencer o Vasco, né? Daqui a pouco vai descendo na tabela, daqui a pouco está perto do Z4. Então é um clássico, tem que vencer. Vai poupar contra o Vasco? Já tem um desfalque do Nonato. Vai poupar o Thiago Silva contra o Vasco? Vai poupar o Keno contra o Vasco? Vai poupar o Ganso contra o Vasco? Aí você tem que encontrar o equilíbrio e o planejamento correto para esse jogo decisivo de classificação, valendo vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil, não é qualquer competição, é a Copa do Brasil. E logo em seguida, no final de semana, você tem um jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Olha como é que é difícil essa montagem. Tem que ter uma tranquilidade e a inteligência necessária num elenco curto, num elenco fraco, num elenco mal montado, para saber dosar essas 2 competições, que você não pode abrir mão. E vamos lá. Aí tem na quinta-feira, daí você pega o Aparecidense, Copa do Brasil, jogo decisivo, você pega o Vasco no Maracanã, e na quinta-feira, no meio de semana, jogo quarta, sábado e quinta, você tem um Once Caldas, que é jogo decisivo. Você tem que vencer o Once Caldas no Maracanã para classificar em primeiro no grupo, para ir direto para as oitavas na Sul-Americana, que é importante. Grana, capilé, classifica logo. E outra coisa, se você cai como segundo do grupo, você vai para um playoff contra clubes vindos da Libertadores. Mais calendário, mais jogos ainda para você jogar, e não tem. Daqui a pouco você está no Super Mundial. O jogo contra o Ceará já foi adiado. Você vai cumprir esse jogo adiado do Ceará quando você voltar do Super Mundial. Aí vai encaixotar ali jogo também meio de semana, final de semana, a situação do Campeonato Brasileiro começa a se complicar, daí tem playoff da Sul-Americana, do segundo da Sul-Americana contra o terceiro da Libertadores. O ideal, o mundo ideal é ganhar o Once Caldas no Maracanã e classificar logo em primeiro e uma data a menos do que enfrentar um playoff, um time complicado vindo da Libertadores. Então é jogo decisivo contra o Once Caldas. Vai poupar esses jogadores mais velhos, Ganso, Keno, Thiago Silva, no jogo contra o Once Caldas decisivo no Maracanã contra um time colombiano, a chance de dar ruim é grande. Muito ruim de dar grande. É um jogo que você não pode cochilar. O Fluminense tem que jogar o que não está jogando. Eu sei que o Once Caldas não é essa coisa toda, também é um time muito fraco, mas é o primeiro do grupo. É um time colombiano. Se você cochilar, o cachimbo cai. Aí tem o Once Caldas, daí no domingo, antes do Mundial, do Super Mundial, tem o último jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro antes do Super Mundial, que é justamente o Internacional jogando fora de casa. O Internacional que está indo bem, né, tem oscilado em alguns momentos, mas o Roger Machado tem feito um bom trabalho lá. E é no Beira-Rio. O Fluminense tem uma dificuldade enorme de ganhar fora de casa. O Fluminense, para ganhar fora de casa, acho que são 5 jogos que o Fluminense não ganha. Acho que ganhou do Corinthians na Arena. E depois disso não venceu mais fora de casa, né? 2 jogos na Sul-Americana e outros jogos aqui no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Fluminense fora de casa foi contra o Corinthians em Itaquera. Mas o Fluminense tem uma dificuldade tremenda de ganhar do Internacional lá no Beira-Rio. É praticamente quase a mesma coisa que acontece com Juventude, esses clubes assim, Atlético Goianiense. E o Internacional é um time grande, né? Então é um jogo dificílimo antes do Mundial. Então você tem o Vasco no Maracanã, que é um clássico, encontrando o Fernando Diniz, que está começando a acertar o time. E antes do Super Mundial você tem o Internacional jogando fora de casa. E no meio de semana, nesses 2 meios de semana, você tem o Aparecidense pela Copa do Brasil e tem o Once Caldas pela Sul-Americana. E nisso você tem um cobertor curto, um elenco enxuto pouco pequeno, fragilizado, limitado e com jogadores que você precisa poupar.
trabalhoso. Aí você vai para o Mundial depois do jogo contra o Internacional, tem o Borussia Dortmund, tem o Ulsan e tem o Sundowns. E o mês de junho é bem puxado, depois do Super Mundial, o Fluminense passar para as oitavas de finais ou não, o Brasileirão. Cara, o Fluminense tem que se reforçar e se reforçar muito bem no meio do ano. Trabalho complicado pro nosso querido Renato Gaúcho. O Kevin Serna está na pré-lista de convocados para a seleção colombiana, deve ser pelos gols que ele está fazendo pelo Fluminense. O Fluminense é uma vitrine muito interessante. Não sei se ele tem capacidade para ser titular do ataque da seleção colombiana, que é muito bom, muito boa. Também deve ter o lobby do Arias. Então é legal saber que o Serna está se valorizando e eu torço para que o Serna seja convocado pela seleção colombiana. Vai valorizar mais ainda o passe dele para uma futura venda do Fluminense. Uma informação bem estranha, eu acredito, cara, isso é óbvio, que o John Kennedy está se valorizando lá no México, como estava sendo valorizado aqui também no Fluminense. O John Kennedy, é informação do Central Fluminense, tá? Ele, que está atualmente emprestado ao Pachuca do México, tem sido sondado por clubes do exterior. Disso eu não tenho dúvida. A expectativa de que uma proposta oficial chegue em breve. O problema é que ele está emprestado ao Pachuca com a opção de compra. Eu acho que no contrato deve estar costurado que a prioridade é do Pachuca. E o Pachuca vai comprar por um preço muito abaixo do mercado, do que o jogador vale. Vocês conhecem o Fluminense, né? O CEO do Fluminense, como é que faz os negócios. Então, a prioridade é do Pachuca. É mais provável o Pachuca, com essa prioridade, comprar o John Kennedy ao fim do empréstimo, aí o Pachuca vender o jogador para um clube do exterior. E o Fluminense ficar com aquele solidariedade, o ser clube formador, essas coisas, as migalhas que caem com uma futura transferência do atleta. O interessante era ter o John Kennedy de volta ao Fluminense, e aí sim o Fluminense vendê-lo para o exterior e pegar uma grana maior. Mas em termos de transferência, amigo, já está costurado um contrato de empréstimo com opção de compra. Aí não sei como. Primeiro o Fluminense tem que negociar com o Pachuca para depois ele ser vendido para o exterior. Só se no contrato tiver alguma coisa relacionada de que o jogador, se o Fluminense quiser vender o atleta, o Fluminense pode vender para quem ele quiser. Aí sim, a expectativa de uma proposta oficial chegando de algum clube do exterior seja vantajoso financeiramente para o Fluminense. Tem que ver como foi costurado esse contrato com o Pachuca do México. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Muito obrigado, tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui!